Seja bem-vindo à AFIA-GO, aqui a gente te ensina como se manter atualizado em ginecologia e obstetrícia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou o Jader Burtê e hoje eu tô aqui com a Mariana Lubchinski. Mari, seja bem-vinda. Muito obrigada, Jader. E hoje a gente vai conversar sobre um tema que é tão comum, né, em quem atende consultório dia a dia, tão frequente, e tem algumas nuances, algumas dúvidas que a gente costuma ter, né, sobre climatério. Não só em relação a consultório, mas também em relação a quem está prestando prova, né, o climatério, ele sempre surge algumas dúvidas práticas que é super legal, super importante a gente pontuar aqui, né. É um assunto bem complexo, né? Normalmente são pacientes que têm muitas queixas, então até tu compensar tudo é difícil, né? Exato, exatamente. Mas acho que assim, a medicina ela evoluiu tanto, né? E o legal é a gente justamente pontuar essas questões que costumam suscitar dúvidas, né? E trazer o que tem de atualização em relação a isso. Exato. E Jader, me fala um pouquinho assim, é necessário a gente dosar FSH e estradiol para esse diagnóstico do climatério? Boa, isso é uma coisa que é a principal dúvida, né? Eu diria, Mari, do consultório do dia a dia, assim. Às vezes chega aquela paciente que tem seus 49, 50 anos, né? E essa paciente, ela começa a dizer que a menstruação tá começando a falhar, né? Então, assim, ela diz pra gente, eu era um reloginho, né? Eu menstruava de 28 em 28 dias, de 30 em 30 dias. E agora, sim, eu fico 60 dias sem menstruar, né? E daqui a pouco quando vem bastante. Às vezes eu chego a ficar 3 meses sem menstruar, né? Aí eu queria fazer uma dosagem hormonal para saber se eu estou no climatério, né? Elas falam isso, né? Eu quero fazer uma dosagem hormonal. Então, assim, o que a gente sabe, né? O exame que tradicionalmente se solicita, né, para a gente avaliar o eixo é o FSH, né? Por que o FSH? Porque o estradiol, ele tem praticamente nada de validade clínica, né? O estradiol, ele tem muita variação durante o dia, né? No próprio ritmo circadiano tem altos e baixos do estradiol, então realmente é um exame que não nos traz nenhum tipo de informação relevante. O FSH acaba sendo o exame melhor. Mas o ponto é, se eu tenho uma mulher que está em idade compatível, né, mais de 45 anos, que começou a ter, né, esses ciclos irregulares, e essa paciente, ela começou a ter uma que outra onda de calor, ou ainda não começou, mas a menstruação já começou, né, a ficar irregular. Para que eu preciso fazer um exame laboratorial, né, para diagnosticar o momento que ela está? Ele realmente é uma coisa óbvia, né? Se ela tem esses ciclos irregulares e ela tem idade compatível, a gente não precisa pedir o FSH. Mesmo, né, se a gente for pegar, assim, estradiol, inibina, FSH, o melhor sendo o FSH, não é necessário. Até porque o FSH também é flutuante, ele também pode, às vezes, dar baixo. Pode ser que ela faça o exame em um momento do dia que o FSH esteja baixo, e aí a gente vai lá, não, ela não está no climatério, porque o FSH está baixo. E, na verdade, a clínica já está nos dizendo, né? Se a menstruação, ela está ficando com menstruações infrequentes, a clínica já está nos dizendo. Então, a gente não precisa do FSH. Não tem validade clínica a gente dosar FSH, nem, muito menos estradiol, né? O estradiol é muito flutuante, então não tem necessidade. Essa coisa que a gente tem... às vezes das pacientes nos pedirem isso, né? A gente tem que... É papel do médico orientar. Olha, não tem necessidade da gente fazer o FSH, você tem 49 anos, tem 50 anos, tem uma idade compatível, eu não preciso fazer uma comprovação hormonal se o seu corpo já está nos dando esses sinais, né? Então, às vezes, a dosagem do FSH vai mais nos confundir do que nos ajudar. Então, não tem necessidade de dosar FSH em quem tem 45 anos ou mais. Quando que o FSH ele é interessante? Entre 40 e 45 anos, né? Entre 40 e 44, na verdade, né? Ele poderia ser interessante porque, apesar de já ser uma idade compatível, entre 40 e 44 ainda é considerado como cedo, né? Apesar de que a gente tem aí algumas mulheres, né? Mais ou menos 5% das mulheres que vão menopausar nessa faixa etária.
Mas a gente poderia sim lançar mão do FSH, até para a gente fazer diagnóstico diferencial com outras condições hormonais que possam estar acontecendo, né? Uma hiperprolactinemia, por exemplo, né? Um hipotireoidismo. Então, o FSH entre 40 e 45, ele é interessante. Acima de 45 ou mais, não tem necessidade. Abaixo de 40, aí ele é mandatório, né? Porque certo. Abaixo de 40 a gente tem um quadro de insuficiência ovariana prematura, né? Que antigamente a gente chamava de falência ovariana precoce, né? Hoje o termo correto é IOP, insuficiência ovariana prematura. Então, se eu tenho uma paciente com menos de 40 que começa a bagunçar a menstruação, começa a ter fogacho, né, sintomas típicos de climatério, bom, aí sim o FSH é mandatório. Então, em resumo, né, abaixo de 40 mandatório, entre 40 e 45 vale a pena para fazer diagnóstico diferencial, acima de 45 não tem a menor validade clínica, né, a gente não precisa solicitar o FSH. E o estradiol esquece, né, é um exame que é prescindível. Certo. E o sistema Estrol mais 10, quais as definições assim de menopausa, perimenopausa e essa transição menopausal? Boa! Na verdade, o sistema Estrol mais 10, né, eu gosto muito dele porque ele acabou nos ajudando, assim, em relação à caracterização do período de vida que essa mulher tá, né? Então, às vezes, a gente fala, né, de um jeito assim, a paciente tá na menopausa, né? Já tá errado a gente falar desse jeito, né? Não existe estar na menopausa, né? Existe, na verdade, toda uma linha de tempo com alguns eventos pontuais nessa linha de tempo, e por isso que se criou, então, esse sistema Estrol mais 10 para a gente poder organizar a vida, né? E dizer em que momento que a nossa paciente está. Então vamos começar com as definições, né? O que é menopausa? Menopausa é como se fosse uma foto, né? Eu sempre digo, é um evento pontual. É a última menstruação da vida de uma mulher. Assim como a menarca é a primeira, né? Lá na adolescência, a menopausa é a última, né? Então, assim, é um evento pontual. A última vez que ela menstruou, ela tinha 52 anos, por exemplo. Então, aí é a sua menopausa, é a sua última menstruação. Como que eu defino menopausa? Eu preciso ter 1 ano de amenorreia para definir menopausa. Porque, na verdade, a gente sabe que nesse período os ciclos eles são muito longos, às vezes elas podem ficar 6, 7, 8 meses sem menstruar e daqui a pouco, pum, menstrua de novo, né? Então, eu não posso dizer que ela teve a menopausa. Eu preciso ter pelo menos 12 meses de amenorreia para dizer que ocorreu a menopausa. Então, o diagnóstico é sempre retrospectivo. Se ela menstruou pela última vez com 52, e aí ela tá passando ali por 1 ano, fechou 53, e aí não veio a menstruação, já deu 12 meses, aí eu posso dizer que a menopausa ocorreu aos 52. Mas eu só tenho condições de dar esse diagnóstico quando ela tem 53, né? Então, isso é menopausa. O que é a transição menopausal? A transição menopausal pelo sistema Estrol mais 10 é todo esse período em que começam as alterações dos ciclos menstruais, né? Ela começa a ter, então, ciclos longos, né? Com menstruações infrequentes, então vem a cada 60 dias, a cada 90 dias, né? E aí ele começa a bagunçar até que chega à menopausa. E isso é o que o Estrol mais 10 chama de transição menopausal. Então, é todo esse período, né, que antecede a menopausa de fato. Mas quando vem a menopausa, acabou, né? Acabou a transição menopausal. Então, é esse período, né, que vem antes até a ocorrência da menopausa. Que é diferente transição menopausal de perimenopausa, né? O que é perimenopausa? Perimenopausa, ela pega a transição menopausal, engloba todo esse período de transição menopausal. Então, desde a primeira alteração de ciclo, né, até a ocorrência da menopausa, então pega toda a transição menopausal e pega também esse 1 ano depois da menopausa. Sim. Então, na verdade, a perimenopausa é mais amplo, né, do que a transição menopausal. Só que a transição menopausal, ela está contida na perimenopausa, certo? Então, transição é essas alterações de ciclo até a ocorrência da última menstruação, e perimenopausa é desde o início da transição até o 1 ano, né, que fecha pós-menopausa. Depois de 1 ano, aí a gente chama de pós-menopausa, é o período pós-menopausa. Então é assim que o Estrol mais 10 classifica.
E aí, Mari, tu pode me perguntar assim, Jader, mas e o que é climatério então, né? Se a gente tem todos esses períodos pelo Stroll mais 10. Na verdade, climatério é toda essa linha de transição aí, né, de perimenopausa, todo esse período associado também aos sintomas que isso envolve, né? Os sintomas tanto clínicos quanto biopsicossociais. E quando a gente fala sobre síndrome climatérica, aí a gente está falando sobre uma paciente que os sintomas estão impactando na qualidade de vida. Então, atualmente, a definição de síndrome climatérica é aquela paciente que está passando por esse período, né, da perimenopausa, e ela está incomodada. Ela está com calorão, ela está com ressecamento vulvovaginal, ela está com distúrbio do sono, ela está com brain fog, né? Ela está se queixando disso. Então, isso é a síndrome climatérica, né? Envolve os parâmetros clínicos também, né? E não só esse parâmetro matemático, né, que envolveria aí o conceito, né, de idade de menopausa, de transição menopausal, né, e também de perimenopausa. Jader, me fala um pouquinho assim do fogacho, né? Por que ele ocorre e quando que ele inicia? O fogacho, ele é o principal sintoma relatado, né, pelas pacientes durante esse período. Então, o fogacho, ou sintoma vasomotor, né, como a gente chama, ele é uma onda de calor. São ondas de calor que a paciente começa a sentir, né? Então, são ondas que elas iniciam, né, geralmente na região de tronco, abdômen e que sobe, né? Uma sensação de que sobe uma onda de calor, né? E essa paciente sente que o rosto começa a ficar ruborizado, né? Ela sente palpitações, ela sente, na verdade, aquela sensação, né, de uma onda de calor. Essa onda de calor ela dura em torno de uns 5 minutos, 3 a 5 minutos mais ou menos, né? E aí depois cessa. Aí essa paciente pode, né, depois ao longo do dia experimentar mais uma vez e mais outra vez. Então o fogacho, né, ele é na verdade onda de calor. Isso é importante a gente conceituar, porque às vezes as pessoas pensam, eu sinto calor, tô sempre com muito calor, né? Não. Sim. Isso não é fogacho, né? O fogacho, na verdade, não é sentir calor. É uma onda, né? É um episódio de calor que cessa. Dá aquela sensação, né, das mãos suadas também, né? Às vezes as pacientes, elas se queixam, né, de que parece que o cabelo, né, elas se queixam muito disso, né, de que o cabelo às vezes gruda aqui na região do pescoço, porque realmente é uma onda, né, é uma sensação de calor ascendente. Então, essa é a clínica, né, típica do fogacho. Ele acontece, na verdade, pela queda brusca do estrogênio, né? É por isso que acontece o fogacho. Na verdade, o estrogênio, ela estava acostumada desde a menarca ali a ter níveis, né, de estrogênio que flutuam, mas que são relativamente estáveis. E de uma hora para outra ela fica hipogonádica, né? Então ela acaba entrando aí num hipoestrogenismo súbito. Então, assim, a gente sempre fala que o que gera o fogacho é a queda brusca do estrogênio, não é o fato de estar sem estrogênio, né? De estar hipogonádica, porque se fosse só o fato de estar hipogonádica, uma criança, por exemplo, teria fogacho, né? Porque a criança não produz o hormônio feminino, ela é uma criança. Sim. E ela não tem, né? Então, é aquela pessoa que já tinha estrogênio e que de uma hora para outra a gente acaba tirando, né? O corpo acaba cessando a produção estrogênica. E essa queda súbita, ela vai por um mecanismo neuroendócrino, principalmente por ativação de neurocinina B, né, que já se descobriu que a neurocinina B é o gatilho, né, da gênese do fogacho. A queda brusca do estrogênio faz um aumento de neurocinina B, principalmente naquela área pré-óptica do hipotálamo, né, e essa área pré-óptica vai acabar desregulando, né, aí o centro termorregulador. Então, essa paciente, ela acaba tendo aí uma sensação de onda de calor, porque a gente tem o que a gente chama de uma zona, né, que é a zona termoneutra, que a temperatura até pode subir ou baixar um pouco, mas a gente mantém, né, a nossa sensação, né, de bem-estar. O que acontece quando a gente tem um hipoestrogenismo súbito? Aumenta a neurocinina B lá no núcleo pré-óptico do hipotálamo e, consequentemente, o limiar, né, da zona termoneutra diminui. Então, a pessoa acaba sentindo mais calor e acaba fazendo também uma descarga simpática, né, através de acetilcolina e acaba tendo vasodilatação. Então, por isso que elas acabam tendo essas ondas de calor.
Algumas pacientes, elas sentem, mas não é uma coisa que atrapalha na qualidade de vida. Outras pacientes se torna insuportável, né? Impacta muito na qualidade de vida. Então, o fogacho é o principal sintoma relatado. A gente tem dados da literatura que até 85% das mulheres que passam por esse período vão ter sensação de fogacho. Claro que a intensidade, ela é muito variável de pessoa para pessoa, né? Tem pessoas que realmente se incomodam muito, né? E os fogachos duram por muito tempo, né? A gente sabe que tem uma parcela da população que fica muito tempo ainda tendo calorão. Tem paciente com mais de 60 anos que ainda tem calorão, né? E tem paciente que geralmente é uma coisa que é tolerável, são poucos anos ali, 1, 2 anos, então é muito variável, né, de acordo com cada população. Quando que costuma ser o pico? O pico costuma ser 1 ano depois, então, da ocorrência da última menstruação. No momento que a gente faz o diagnóstico de menopausa, né, então assim, 49 foi a última menstruação, então... dos 49 até os 50 ela não menstruou mais, eu fiz o diagnóstico de menopausa. Com 50 anos costuma então ser o pico, porque é sempre depois de 1 ano depois da última menstruação. Ali que costuma ser o pico que mais incomoda, né? É o momento que mais atrapalha a paciente. Por isso que cada vez mais a gente tem falado sobre o conceito de janela de oportunidade, né, para início da terapia hormonal. É aquela paciente que está naquele pico dos fogachos, das ondas de calor, né? E que a gente ainda vai trazer benefício para ela, e não depois, muitos anos depois. Então, basicamente, o mecanismo do fogacho é esse, né? É por mecanismo neuroendócrino, e é importante saber que é a queda brusca do estrogênio, não é simplesmente pelo fato de estar hipogonádica, né? De estar com hipoestrogenismo, né? Que ela vai acabar tendo o fogacho. Legal. Então, gente, é isso. O objetivo foi a gente conversar sobre questões relacionadas aí, né, à fisiologia, dúvidas comuns que a gente tem no dia a dia, né? Eu preciso pedir o estradiol, preciso pedir o FSH. Às vezes a gente se prende muito a isso, né? Eu vejo muito frequentemente, às vezes, colegas assim, mas a paciente tá cheia de sintoma, tá cheia de fogacho. Eu acho que essa paciente, ela é candidata para iniciar aí uma terapia hormonal, mas o FSH dela tá normal, e aí a gente se prende a esse critério matemático, né? A gente quer deixar tudo cartesiano na vida sempre, né? E aí acaba perdendo o timing, né, de iniciar a terapia hormonal. Gente, não precisa, então não esqueçam disso, né? O FSH em uma paciente com 45 anos ou mais, ele não vai trazer benefício se a paciente está tendo uma clínica sugestiva, né, aí de climatério. Por quê? Porque ela está na faixa etária compatível, né? Então falamos sobre isso, falamos também em relação ao sistema Straw mais 10, que é importante a gente entender algumas definições, principalmente para a terminologia clínica, e falamos também, né, sobre a questão do fogacho, que é a principal queixa que elas vão trazer para a gente, que é o que mais atrapalha na qualidade de vida. Então a gente falou sobre a queda brusca do estrogênio, que é o que leva ao fogacho. Quem quiser agora entrar numa parte mais aprofundada, que aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre brain fog, vamos falar também um pouco sobre terapia hormonal, eu convido para entrar na nossa área do aluno, que ali a gente vai discutir um pouquinho mais dessas questões mais clínicas mesmo, né? Mais específicas, mais aprofundadas, para a gente manter aí o nosso bate-papo. Mari, super obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, gente.